Boa noite aos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes e também nos assistindo pelas redes sociais, que é com muita alegria e gratidão ao Senhor que daremos início a mais um culto de adoração ao Senhor. Para isso vamos pedir ao nosso irmão Marivaldo que esteja agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, um privilégio que temos e podemos cultuarmos ao Senhor, que tudo seja feito nessa noite, seja mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus. Deus, Pai de infinita graça, queremos a Deus mais uma vez te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado a cada dia. Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, Senhor, para que assim juntos possamos assim honrar e glorificar o teu santo nome. Pai amado, queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus servos. Que, Deus, preferir estar aqui na tua casa, em comunhão com os teus servos, para render graça a Deus. Assim suplicamos também por aqueles que se encontram em suas casas, Senhor, e desejar, Pai amado, queremos invocar o teu santo nome, de maneira que o Senhor possa estar alcançando aqueles que têm, diante dessas dificuldades, Deus, se enfraquecido, perdido a alegria da salvação. Vai ao encontro de cada um, Pai amado, toca profundamente o coração, renova, ó Deus, o Espírito que há neles, de maneira que eles possam se levantar, ó Deus, e adorar o Teu nome. Pai, abençoe o Teu servo que está feito o trabalho, o meu Tiago, dê a ele a cada dia, Pai amado, o desejo de te buscar, juntamente com a sua esposa, dê a ele, ó Deus, o desejo de envolver-se a cada dia com o teu trabalho. No mais, muito obrigado. Recebe este culto, ó Deus, como gratidão de nossas almas. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entoar o hino de nosso cantor cristão número 152, o hino 152.
Amém. Vamos de pé em reverência à palavra de Deus, abrir as nossas Bíblias no Salmo 100, do 1 ao 5. São 5 versículos, do capítulo. Salmo 100, de 1 a 5. Que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? Como diz um dos inéditos, diz que para te adorar, foi que eu nasci. Eu vou convidar mais uma vez os meninos. Nós vamos praticar, como é o que diz esse salmo, cantando 2 inéditos. Pedir aos irmãos que cantem também com alegria. Primeiro, o inédito Pai Nosso, e por segundo, Tu és soberano. Soberano. Tu és soberano sobre a terra.
Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu convido os irmãos agora a gente ter um breve momento de oração, para os irmãos que curvem as suas cabeças. E vamos ter um breve momento de oração ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, primeiro, por Ele ter concedido mais uma oportunidade em meio a todo esse cenário em que a gente está vivendo. E poder cultuar e agradecer, louvar ao Senhor. Vamos pedir pelos irmãos que não puderam estar aqui. Muitos não sabemos o motivo. Os irmãos estão enfermos, carecem das nossas orações. Os que estão necessitados por dificuldade financeira, que o Senhor possa ter misericórdia, sabendo que tudo está sob o controle de Deus, mas que, segundo a vontade dEle, possa estar assim abrindo portas para estar suprindo assim as necessidades dos teus servos. Os nossos familiares, ao qual não podemos simplesmente desistir, às vezes por um coração duro, não importa o tempo, sabemos que não é segundo o nosso tempo, mas sim no tempo de Deus, mas que não possamos simplesmente desistir e deixar de regar aquela sementinha a cada dia com nossas orações ou falando da palavra de Deus. Nosso irmão Deraldo esteja quebrando o silêncio nesse momento. Soberano Deus, Pai de muita graça. Soberano Deus, Pai de muita graça, queremos te agradecer, meu Deus, pelo dia que nos concedeu, meu Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai. Fale, meu Senhor, nos nossos corações nesta noite. Ajude-nos, ó Pai, a estar com os nossos olhos, os nossos corações, meu Deus, voltados unicamente para o Senhor. E que tudo, meu Deus, que venha ser feito aqui, seja para a honra e a glória de Ti. Seja, meu Senhor, que o servo Tiago, ó Deus, na direção desse trabalho, meu Jesus. Sustenta ele cada dia nas Tuas mãos, ó Deus. Dá força para cada dia para continuar te servindo, meu Deus, junto com a tua esposa, e que juntos, meu Senhor, possamos levantar bem alto a bandeira do Senhor Jesus Cristo aqui em Cabral, Senhor. Te pedimos ainda, meu Deus, o seu servo que irá trazer a palavra desta noite, meu Senhor, esteja, meu Deus, enchendo ele do seu Santo Espírito, ó Deus, e que tudo que ele venha falar aqui, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações, e que possamos sair daqui, meu Deus, com outros propósitos para as nossas vidas, meu Senhor, e venhamos, ó Deus, fazer tudo para que o Senhor seja glorificado. Obrigado, Deus, também por aqueles que não puderam estar aqui, que sabem o motivo, meu Senhor, se for por fraqueza, meu Senhor, que Ele esteja fortalecendo, se for, meu Deus, por outras razões, tu sabes, meu Senhor, esteja, meu Deus, assim, enchendo de vontade, de desejo, meu Deus, de estar te buscando, de estar, meu Deus, aprendendo mais e mais de Ti. Veja, meu Senhor, por todo esse trabalho, nos ajude. Nós oramos, Deus, agradecidos, no nome de Deus Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos ter um momento também para adorarmos a Deus com os dízimos e as ofertas. Vamos cantar o hino de número 148.
Amém. E nossa irmã Thalita esteja agradecendo ao Senhor pelos os dízimos e as ofertas. Pai querido que estás no céu, obrigado, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Mesmo aquele que nós nem vimos, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem estado conosco a todo momento, nos livrando, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão que pôde, ó Deus, estar assim, devolvendo, ó Pai, seus dízimos e ofertando ao Senhor neste momento, ó Pai. Esteja abrindo as portas, ó Deus, para aqueles que não estão podendo contribuir, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, de cada... Agradeço ao Senhor por um culto, ó Deus, pelos louvores cantados, ó Pai, por cada irmão que pôde estar aqui presente, ó Pai. Desperta, ó Deus, aqueles que não têm vindo à Tua casa, ó Deus, por negligência, meu Pai. E abençoe, ó Pai, a pregação dessa noite. Abre os nossos corações, ó Deus, nos prepara para que nós possamos estar saindo daqui melhores do que nós entramos, meu Deus. Abençoa o Teu servo pastor que trará a mensagem, que ele possa estar falando, ó Pai, não dele, mas sim do Senhor. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto os meninos do quarteto se aproximam para a gente também louvar o Senhor, quero agradecer, né, a presença da nossa irmã Rosângela, que se faz aqui presente. Queremos que em tudo Deus tem um propósito, né? Nada acontece por acaso. Se a oportunidade de estar aqui nessa noite, pode ser que o Senhor esteja preparando assim o seu coração para encontrar Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. Tá bom? Sintam vontade do nosso meio e possam repetir várias vezes aqui a sua presença no nosso meio.
Deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por esse amor tão singular. Toda virtude procede da mão do Senhor. Nosso saber só alcança o que Deus revelar. Mas de uma coisa estou bem certo: esse Deus que nos criou deu-nos tantas provas de um amor que pode nos guardar. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, por este amor tão singular. Pai, toma tudo que tenho, pois viverei pra cantar meu louvor a ti. Graças, Senhor, pela vida, graças, pois sei que sou teu. Graças, Senhor, pois eu fui formado pelo teu querer. E toda vez que me lembro que provaste a morte em meu lugar, graças, Senhor, eu erguei a minha voz. Graças, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeste de estarmos aqui, Senhor. Agradecemos por sermos usados pelo Senhor como instrumento, Senhor, para a transmissão da Tua palavra. Veja com o Teu servo pastor, que irá trazer a Tua mensagem também, Senhor, explicada. Que o Senhor possa estar usando mais uma vez o Teu servo como instrumento e que ajude o Senhor a transmitir o que ele já veio estudando, Senhor, durante um tempo, para podermos entender e absorvermos a Tua palavra, Senhor. No mais, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite também aos nossos amigos, irmãos, pessoas que nos acompanham via YouTube e também o Facebook. Deus esteja abençoando vocês. Queremos lembrar a todos que sexta-feira haverá culto de oração aqui. 19h30, sexta-feira, culto de oração às 19h30. No domingo,
8h45, Escola Bíblica Dominical, 8h45, EBD. E às 9h40, o nosso culto, com a transmissão também YouTube, Face, a partir das 9h40, transmissão. E no domingo à noite, às 19h30, também teremos culto aqui na nossa igreja. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Quero convidá-los a ficar em pé e abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós iremos estudar sobre oração, oração que vence as batalhas. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 18 até o versículo 24. Efésios 6, de 18 a 24. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai bendito, querido Deus, sabemos, ó Pai, que a Tua palavra é um instrumento que nos alimenta, que nos instrui e que nos dá direção. Pai bendito, eu quero te pedir nesse momento em favor de todos esses irmãos que estão aqui, que vieram, meu Deus, para estudar a Tua palavra na Tua casa. Abençoe estas vidas, ó Pai, como também os nossos amigos que nos visitam aqui, ó Deus. Ó Pai, só o Senhor tem poder, só o Teu Espírito é capaz de orientá-los, de salvá-los e de convencê-los, ó Deus, da sua necessidade. Também eu te peço pelas pessoas que nos ouvem, que o Senhor continue abençoando estas vidas, ó Pai. Cada lar, cada pessoa, em todos os cantos, ó Pai, onde a Tua palavra está chegando, e também a salvação e a paz, a graça e a fé e o amor encontrem também lugar nestas vidas, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus sobre este assunto, oração. Muita gente tem falado, tem estudado muita coisa a respeito disso, de oração. Muito se escreve, muito se prega, muito se ilustra esse tema, oração. E nós sabemos que oração é algo muito pessoal, particular, pelo menos é o que eu vejo. Oração, ela vai muito mais além de uma definição bíblica, teológica de um ser humano qualquer. Ela é algo que se sente, se faz, se pratica e tem-se esta experiência. Ela é algo que você faz e você realmente sente os resultados. A palavra de Deus, ela
desde o início até Apocalipse, fala-se muito sobre oração, sobre esta comunhão, o desejo do indivíduo que conhece esse Deus, comunicar-se com esse Deus através da oração, não só em petições, em súplicas, intercessões, mas também em espírito de gratidão, de louvor, de adoração. Há orações desta forma. E o texto que nós estamos vendo, a Efésios, esta carta, nós sabemos que existe pelo menos diretamente 3 citações sobre oração. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, a partir do versículo 14, a partir do versículo 15, capítulo 1, versículo 15, ele fala que ele orou em favor da igreja de Éfeso. Ele ora adorando a Deus, agradecendo a Deus pelos irmãos ali de Éfeso. No capítulo 3 também de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele se coloca novamente de joelhos na presença de Deus, orando ao Senhor pela vida dos amados da igreja ali de Éfeso. Então ele se apresenta 2 momentos orando em favor daqueles irmãos, e no capítulo 6, no encerramento da carta, no fechar do livro, no fechar deste livro, o apóstolo Paulo fala novamente sobre oração, mas não ele orando em favor dos irmãos de Éfeso, mas encerra ele pedindo que eles dedicassem-se à oração. Ele passa agora a instruí-los que deveriam fazer isso, dedicar-se à oração. É como se ele primeiro instruísse e depois pedisse que fizesse a oração. E Jesus Cristo fez isso também. Ele orou, ele deu o modelo e depois ele pediu que tivesse esta prática de oração. Nenhum cristão pode e deve negligenciar a sua vida de oração. Orar, como diz um autor, o Wilson Porte, no seu livro, ele tem um capítulo que fala sobre oração, a exposição de Efésios. Ele fala que orar é a demonstração viva de um espírito que adora a Deus. É o pulsar do coração, é a demonstração que nós estamos vivos, é justamente essa comunicação com o nosso Deus. O capítulo 6, eu creio que todos vocês que estão aqui que lêem a Bíblia, inclusive nós falamos sobre batalha espiritual esses dias, trata a partir do versículo 10 sobre esta batalha, essa armadura de Deus. Fala da armadura de Deus. E ele encerra justamente a partir do versículo 18 esse conceito de armadura no seu livro, falando de oração. E vi também esta semana em um outro livro que sem a oração toda a armadura do crente perde-se o valor. Sem a oração toda a armadura do crente perde-se o valor. Ou seja, torna-se muito teórico, torna-se um soldado sem vida e sem poder, porque o crente que muito ora, alguém já disse que tem muito poder, o crente que pouco ora tem pouco poder. E nessa perspectiva, o versículo 18 nos apresenta, logo aqui no início, o apóstolo Paulo, essa intensidade. É como se ele demonstrasse um desejo de intensidade que se deve orar. Ele usa a expressão todas 4 vezes. 4 vezes no versículo 18. Se você não marcou ainda, se você tem uma caneta aqui ou em sua casa, dê uma olhada e marque aí para você ver que essa intensidade para a oração está justamente mostrada aqui, onde ele fala no versículo 18, toda oração, todo o tempo, para isto vigiando com toda a perseverança e todos os santos. Ou seja, a expressão todos, todas, todos, todas, todos, todas. Intensidade. Demonstração de intensidade que realça realmente aquilo que Paulo queria
demonstrar para aqueles amados irmãos ali de Éfeso, orientando-os que orassem. Então, essa expressão de intensidade podemos ver aqui nestas 4 palavras: toda, todo, toda e todo. Quando nós olhamos para a expressão todo o tempo, está no versículo 18, todo o tempo, que deve ser constante, está relacionado a tempo, algo constante que deve ser feito. Deve-se orar em todo o momento que você puder, todos os momentos da vida. E aqui cabe pensarmos um pouquinho. Não é que você vai estar todo momento trabalhando e orar, não é isso. Não é nunca fazer outra coisa. Mas está muito relacionado aqui, tanto orar nos momentos bons, como também nos momentos maus. Tanto orar quando nós temos fartura, quando nós temos necessidade. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele estava encarcerado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele estava preso. E nós sabemos que ele pede, olha, ore todo o tempo. Então nós não devemos escolher. Se as coisas estão boas, eu vou orar. Ou as coisas não estão boas, eu vou orar. Mas a expressão é esta: em todo tempo. Em todo tempo. De que forma? No Espírito. Em todo tempo no Espírito. Não é no lugar tal ou no Espírito. Não importa se você está na prisão, você pode orar no Espírito. Não importa se você está em um leito, você pode orar no Espírito. Se você está em casa, você pode orar no Espírito. Se você está trabalhando, você pode orar no Espírito. Se você está aqui nesse salão, você pode orar no Espírito. Então, não é uma situação que você tem que ir para aquele local exato. E só ali Deus vai te ouvir. Eu tenho que ir para o monte, Deus só vai me ouvir ali. Eu tenho que ir para um buraco, Deus só vai me ouvir ali. Não é isso. Mas é no Espírito em todo canto, em todo tempo. Deve ser algo constante. Orar em todos os momentos bons e os momentos também maus. E todos nós enfrentamos isto. Todos nós enfrentamos. O Senhor Jesus Cristo deu exemplo. Ele orou em situações de necessidade, de cura, de ressurreição, necessidade na hora da morte. Em todos os momentos ele demonstrou que devemos estar orando. Então, quando ele diz todo o tempo, no Espírito está relacionado à constância, que deve estar sempre orando. Mas também o versículo 18 ele fala que deve ser isto em forma de que? Vigiando, a vigilância da oração. Ou seja, devemos orar de olhos abertos. Vigilância, orar de olhos abertos. Jesus Cristo falou sobre isso em Mateus 26, em Lucas, em Marcos. Os evangelhos falam muito sobre isso. O Senhor diz: vigiai, vigiai, vigiai e orai. Então, quando nós oramos e não vigiamos, estamos negligenciando, estamos realmente agindo com imprudência. Por que imprudência, pastor? Porque o Senhor está dizendo essa expressão que quando a gente ora sem vigiar é imprudência. Irmãos, se nós estamos numa batalha, a gente não pode vacilar. Nós devemos vigiar constantemente vigiar. Então, 1 Pedro capítulo 5 nos fala algo que realmente, se eu não vigiar, eu estou sendo imprudente, porque eu não estou fazendo pouco causa daquilo que pode acontecer comigo. 1 Pedro 5,8. Olha aí, 1 Pedro 5,8. O que diz aqui a palavra de Deus? Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Qual a razão de ser sóbrio e vigilante? Qual é a razão básica aqui que Pedro fala? Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, uma das necessidades de nós vigiarmos, de nós estarmos sendo vigilantes, é porque nós temos um inimigo e ele anda ao nosso derredor. Então, se eu não vigiar, ele vai me tragar.
Não adianta eu ter uma armadura, conhecer todas as armaduras de Deus e no final das contas eu baixar a guarda e não estou vigilante. Tem um texto em Neemias, se você ainda não marcou esse texto, é bom você marcar. E Neemias está logo ali, antes de Jó, né? Antes de Jó, a Neemias. Capítulo 4 de Neemias, olha um exemplo claro de vigilância. Eu vejo que é um texto básico aqui para esta expressão. Neemias está antes de Jó, tem Esther, antes Neemias, capítulo 4, versículo 9. Olha o que Neemias fala aqui naquele momento. Neemias, capítulo 4, versículo 9. Porém nós, dizemos o quê? Oramos ao nosso Deus, e fez o que mais? E como proteção, pusemos quem? Guarda contra eles de dia e de noite. Precisa versículo mais claro do que aquela prática de orar e também ao mesmo tempo vigiar. Olha, Neemias 4:9. Nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, vigilância. Vigiando em todo tempo vigiando. Estou orando a Deus, mas Neemias disse, mas coloquei guardas de dia e de noite, porque o diabo não escolhe se é de dia ou se é de noite, ele pode atacar a qualquer momento. Então a vigilância tem que ser constante, porque nós somos tentados a pecar a qualquer momento. Então precisamos, como Paulo disse, ore, mas vigie. Vigie, porque o diabo está aí para tentá-los. E ele vai procurar justamente uma brecha para pegá-los. E nós precisamos vigiar constantemente. Orei a nosso Deus e também coloquei guardas. Como eu vou vigiar o quê? O que eu posso cair em quê? Há tantas coisas no dia a dia que nós podemos cair. Em várias áreas da nossa vida nós podemos cair. Nós podemos pecar contra Deus. Nós podemos pecar contra o Senhor. Nós podemos trazer tristeza para a nossa vida e para o nosso lar, para a nossa família, para os relacionamentos. Nós pecamos contra Deus e pagamos um preço também com aqueles que nós vivemos. Então, precisamos ter cuidado nas mínimas coisas e nas pequenas coisas que realmente acontecem as grandes tragédias. Então, a oração que vence as batalhas, ela tem que ser algo constante, algo que não podemos baixar a guarda, deve ser todo tempo. Nós precisamos estar vigiando também, porque quando nós vamos andar numa cidade, num local, nós temos certos cuidados. Às vezes nós evitamos certas ruas, nós evitamos certos lugares, com medo de acontecer alguma coisa, de um mal acontecer a nós. Nós procuramos ter o máximo de cuidado. Então, isso na vida pessoal também tem que haver essa situação. Há muitas pessoas que estão sofrendo hoje porque não vigiaram, e depois para consertar é difícil. A restauração é complicada, muito complicado mesmo. A outra coisa que ele fala em Efésios, capítulo 6, versículo 18 ainda, ele usa a outra expressão de perseverança. Toda perseverança. Como é difícil perseverar. Como é difícil perseverar, viu, irmãos? Coisa difícil é perseverar em um alvo, um propósito, em fazer alguma coisa. Como é difícil. Como é difícil você falar assim, vou fazer isto, vou começar a ler a Bíblia, aí você vai, daqui a pouco pula, não vai mais, não lê mais. Vou fazer tal coisa, daqui a pouco você não faz mais. Vou orar, não vou orar mais. Vou aos cultos, não vou mais. Vou ser fiel a isso, não vou mais. Deus, como é difícil perseverar. É por isso que ele fala em toda perseverança. A perseverança é que fortalece a pessoa. É como um exercício físico.
O exercício físico só se adquire condição física com a perseverança, com a prática, com a rotina de fazer aquilo, e vai fazendo, e vai fazendo. O jogador, o atleta chega a uma performance realmente de admirar, de jogar bem, porque ele persevera em treinamento, ele persevera também em abrir mão de certas coisas. Ele fala: não vou comer isto, não vou perder sono, não vou fazer aquilo. Tem vontade de fazer, mas ele fala: não, eu preciso chegar a um estágio, eu preciso chegar aqui, a esse nível aqui. E para chegar a esse nível eu preciso perseverar, ainda que eu não estou com vontade, mas eu preciso perseverar e vou ver o resultado lá na frente. É por isso que ele diz: persevere. Toda perseverança. Atos, precisamos ler alguns versículos. A orientação da igreja primitiva, ali no início, Lucas que escreveu, capítulo 1, versículo 14, fala muito sobre esta situação de perseverança. Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14 diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, perseveravam ou continuavam juntos em oração. Atos 1,14, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então todos perseveravam. Está constante ali, ó, constante, para benefício deles. Atos 2,42. Atos 2,42. Atos 2,42. E perseveravam também na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. O cristão maduro, aqui preparado, estava com os músculos, né? Para usar uma expressão aqui de exercício, como eu falei, né? Perseverou na doutrina, perseverou na comunhão, perseverou na ceia, na comunhão, no partir dos pães, na comunhão, na economia, e perseverou nas orações e outras coisas mais que o texto fala. Ou seja, estavam seguros, estavam bem, estavam realmente fortes, estavam preparados para enfrentar as adversidades da vida, tanto as lutas por fora e os temores por dentro. A expressão do apóstolo Paulo, né? Enfrentamos lutas por fora e temores por dentro. Então, essa perseverança, essa capacidade de vencer é algo que você vai adquirindo com o tempo. Essa perseverança você vai adquirindo isso. Eu ouvi de um irmão uma certa feita que ele disse, aqui desta igreja, que ele procurava o máximo não perder muito, porque se perdesse hoje, perdesse amanhã, poderia perder na motivação. E aí eu lembrei agora que isso poderia ficar mais fraco, e realmente é. Ou seja, mesmo sem vontade, está ali, vou de novo, vou hoje, vou amanhã, vai criando aquela resistência. Não é ser religioso, não tem problema nenhum, mas é uma forma de você estar persistindo, toda perseverança. E isso é um dom maravilhoso, a pessoa ser perseverante. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 12, Romanos 12, 12, olha aí, Romanos 12, 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração deve ser o quê? Perseverantes. Na oração, perseverantes, ou seja, perseverar, estar firme, constante. É ruim quando as pessoas não são constantes na oração, na vida espiritual. Às vezes as pessoas são assim na vida profissional, no namoro, no casamento, nos bens. Tem gente que é assim, ela é meio assim, só anda na superfície, não persevera em nada, e parece que nada vai para frente também, não cria raiz, não persevera, não tem aquele prazer de continuar fazendo aquilo, né? E aí as coisas não vão para frente. Então nós precisamos ser, como falava
Alguém cabeça dura, mas cabeça dura no bom sentido, de perseverar naquilo que é bom. É lógico, naquilo que não presta, naquilo que não é bom, você não deve perseverar. Pelo contrário, você tem que deletar, você tem que realmente deixar de lado, né, aquilo que não presta. Mas aquilo que é bom, você deve perseverar. É como alguém já disse, que você está sem vontade de ler a Bíblia, leia. Ah, não estou entendendo nada, leia. Continue lendo. Mas e aí? Continue lendo. Mas eu não estou sem vontade de orar. Ore e converse da sua forma. Comece a fazer isso, que é o Espírito de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. É por isso que o Espírito é que convence o homem da justiça e do juízo. É o Espírito que a Bíblia diz que intercede por nós, não é isso? É Ele. E a Bíblia vai mais além. Nós não sabemos orar como convém, mas quem é que nos assiste, né? Quem é que nos auxilia? Quem? É o Espírito. É o Espírito de Deus. E é melhor ser sincero com Deus. Senhor, eu não estou com vontade de orar. Senhor, eu não estou tendo vontade de orar. Senhor, eu não estou tendo ânimo para orar. Senhor, eu não estou tendo ânimo para ir à tua casa. Senhor, eu não estou tendo ânimo para ler a palavra de Deus. Senhor, eu não estou tendo ânimo para nada. Sabe o que é isso? É uma oração. Abrir o coração para Deus. De repente, aquilo que você acha que é um desabafo, é um desabafo, tem que desabafar. É para Deus mesmo. Ou então você vai falar assim: Deus, eu não entendo, eu não estou te entendendo, eu não estou entendendo, está acontecendo isso, o que está acontecendo, as coisas estão tudo dando errado e tal. Ótima oração, não se preocupe não, pode questionar, pode perguntar a Deus, pode realmente falar com Deus. Deus não vai se sentir ofendido se você começar a falar no bom sentido, daquele calundu. Senhor, por que as coisas estão acontecendo assim? Por que é isso? Não se preocupe não. Deus quer ouvir da sua boca isto. Ele quer ouvir isto mesmo. Então, o apóstolo ele começa no versículo 18, entre outras coisas que com certeza vocês já leram, já ouviram e vão ouvir muito mais ainda. Mais o versículo 18 ele fala sobre isso. O versículo 19, outra coisa, versículo 19. Versículo 19, o apóstolo ele diz assim: e também por mim. Irmãos, interessante que eu até coloquei aqui o embaixador na prisão, o embaixador na cadeia. O embaixador de um estado, de um país, de uma nação, ele é o representante, ele fala em nome do rei, fala em nome do presidente, ele é alguém que goza de acesso, goza de liberdade, ele usa a fala como instrumento, ele é um porta-voz, ele fala. E aqui nós estamos com alguém chamado Paulo, que ele mesmo diz assim: eu sou embaixador, e o embaixador está preso. O que levou Paulo a estar preso? Ele roubou, ele matou, ele fez o quê? Qual foi a maldade que Paulo fez para estar preso ali? Ele era embaixador de Cristo. Mas o mal que ele fez foi o quê? Anunciar Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo, falar a respeito do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora, o início do versículo 19, ele diz assim, além de orar, ele fala para orar por todas as pessoas, ele diz assim: orai também por quem? Por mim. Irmãos, quem era o apóstolo Paulo? Quem era ele? Escreveu 13 cartas, talvez 14, enfim. Quem era ele? O apóstolo. Mas olha o que acontece aqui. O apóstolo Paulo, ele não sentiu vergonha, não sentiu medo de pedir oração. Ele está aqui pedindo oração, irmãos. Pedindo oração a outros cristãos que orassem por ele. Olha, ele poderia olhar as questões: eu sou Paulo, eu sou apóstolo, eu conheço tudo, eu já fiz tanto milagre e tal, eu vou pedir oração para aqueles irmãozinhos lá de Éfeso, vou nada. Para que eu vou pedir oração para eles? Já orei até por eles. Quem são eles? Meus irmãos, ele não sentiu vergonha de pedir oração. Isso é um exemplo de humildade, é um exemplo de vida espiritual. Não importa o título, não importa a posição, não importa se você é líder, se não é, não importa o teu conhecimento. Não despreze.
Não menospreze aquele outro porque está lá no canto, que de repente não sabe nem ler, não sabe falar, mas que sabe muito bem conversar e falar com Deus a teu respeito. E ele fala assim: ore por mim também, ore por mim, faça isto, ore por mim. Meus irmãos, é um exemplo de humildade. Ele não teve vergonha de pedir oração, e ele fez isto. Também nós podemos ver aqui que continua falando assim: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Outra coisa que Paulo deixa muito claro aqui, irmãos, nós precisamos sempre, e todo líder, toda pessoa precisa das pessoas para orar. Precisa, irmãos, de mãos, precisam de orações, precisam de pessoas que levantam as suas mãos, a voz, para orar a Deus. Ai do líder, do pastor, ai daqueles se não fossem, irmãos, os irmãos que oram. Tem um texto lá em Êxodo, nós vamos ver, capítulo 17, quando Josué estava lutando contra os amalequitas, e Moisés foi e falou assim: olha, eu vou ficar lá no monte, e Arão e Hur vai comigo, e quando eu estiver com as mãos levantadas, aí Deus vai dar a vitória. Ou seja, irmãos, um exemplo bem claro de que a obra ali, a vitória era dada por Deus, mas Hur e Arão sustentavam as mãos de Moisés, e com isso a vitória era dada a Josué. Ninguém consegue levar a obra do Senhor sozinho, não. Nós precisamos, todo líder precisa, todos nós precisamos. Você precisa de alguém. Mas primeiro, não tenha vergonha nem medo de pedir oração. Paulo disse: ore por mim, ore por mim, ore também por mim. Ele pediu que orasse por ele. E quando ele disse assim, no versículo 19, para que me seja dada por Deus. Paulo sabia que ele dependia de Deus, irmãos. Nós dependemos de Deus. Olha, quando eu sei que eu dependo de Deus, isso Paulo deixa claro que não isenta de eu chegar para um irmão e falar assim: irmão, ore pelo ministério, ore por esta situação, ore por isso aqui, ore por aquilo. Ele dependia do Senhor, e ele deixa claro disso. Ele fala assim, para que seja dada pelo Senhor a mensagem, a palavra. Mas isso também não fez com que, não vou pedir oração a ninguém, não. Eu dependo deles. Depende de Deus. Mas Deus se agrada que haja esta comunhão de pedir oração. É uma expressão, irmãos, justamente daquele que está muito perto de Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós dependemos do Senhor. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais queremos depender dele, do povo dele, para estar orando. E ele diz: para que seja me dado do Senhor a palavra, que venha do Senhor. O que foi que Paulo pediu? O que foi que ele pediu? Para que seja me dado o quê? Para que aqui na cadeia eu tenha uma tranquilidade, para que na cadeia realmente eu seja bem visto, que eu tenha realmente uma regalia, como algumas cadeias do Brasil, né, para alguns que fazem um bocado de besteira, deveria estar numa cadeia como qualquer outro. Eu preciso de ar-condicionado, eu preciso de ar. Não, ele não pede isso, ele não pede nem para ser livre, ele não pede essas coisas, irmãos. Ele não estava pensando nele, ele não estava pensando primeiramente nele, não. Ele estava pensando primeiramente no reino de Deus. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, para que me dê coragem, para que eu possa ter coragem, para que eu tenha intrepidez para falar do Evangelho do Senhor nosso Deus. Que exemplo! E ele estava preso e queria deixar
esse exemplo para aquela igreja, para a igreja de Cabralha, para Expedito. Ele disse: olha, é o que eu peço a eles, não é o meu bem-estar. Nós preocupamos muito com a gente e pouco com a obra de Deus, com a igreja do Senhor, pouco com a obra do Senhor. A gente não pode sentir um pouquinho que já se preocupa com a gente. E o apóstolo Paulo, ele diz que ele queria era intrepidez, ele queria era a palavra, ele queria era que viesse do Senhor a palavra, para ele continuar falando. E ele estava preso ali justamente por conta do quê? Da palavra. Ele estava preso por conta da palavra. Ele poderia muito bem falar assim: olha, agora eu tenho que sair dessa. Eu tenho que sair dessa. Deus não me livrou, mas não. Vou continuar pedindo intrepidez, sabedoria, coragem para continuar pregando a palavra do Senhor. Ele disse: ore por mim, ore por mim. Eu preciso das orações de vocês. O apóstolo Paulo pediu, de repente chegar lá e falar assim: rapaz, quem sou eu para orar por você, rapaz? Quem sou eu? Eu preciso das suas orações. Não, ele disse: ore por mim. Ore por mim, eu dependo das orações de vocês. As suas orações é como os braços levantados para Deus abençoar e me dar toda a intrepidez e poder. Eu preciso das orações. O que tem sustentado a igreja de Jesus Cristo são as orações, irmãos. São aqueles irmãozinhos, irmãos e irmãs, que têm orado, que às vezes não ora nem publicamente, às vezes não tem nem oportunidade. Quanto maior a igreja, às vezes menos ora publicamente. Mas são aquelas pessoas fiéis que têm colocado a vida do pastor, da liderança, do ministério, de quem chega, quem sai, quem entra. São pessoas que conversam com Deus, conversam com o Senhor, que têm sustentado a obra. E ai da igreja, e ai dos ministérios, ai do ministério aqui de Cabralha, se não fossem esses irmãos com as mãos levantadas, clamando ao Senhor, orando a Deus, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor continue abençoando a sua obra e a sua igreja. E por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo, no versículo 21 e 22, ele traz um ensino também para nós. E isso cabe aqui nesse contexto de oração, de encerramento da carta de Éfeso. Esse personagem típico, um nome até engraçado, não é? E ele diz assim: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o coração de vocês. Várias vezes em Atos, em Timóteo, em Colossenses, citado esse nome desse jovem, desse homem, desse ministro, É mais um exemplo, irmãos, que Paulo deixa aqui, que nós não estamos sozinhos no ministério. Nós não estamos sozinhos nessa jornada da igreja de Jesus Cristo de representantes. Nós não estamos sozinhos. Ele diz assim: eu não estou só e você não está só. Sempre haverá alguém. Não estamos sozinhos na batalha. E Paulo diz: olha, Tíquico foi meu encorajador. Tíquico foi meu encorajador. E ele usa algumas expressões maravilhosas aqui, né, a respeito deste ministro. Ele era um líder, era um ministro, era um pastor, né, um líder. E ele era alguém muito amado do apóstolo Paulo. Ele era fiel, né, para o Senhor. Ele era alguém que consolava. Ninguém está sozinho na obra de Deus. Talvez você esteja no canto, talvez você esteja achando, talvez passe pela sua cabeça que você está sozinho. Mas como Deus falou com Elias, como Deus tem falado para tantos outros, você não está só. Há 7.000 e há tantos outros. E o apóstolo Paulo, ele reconhece aqui que ele não estava só. Ele não estava só. E o Tíquico
tinha consolado ele, e ele disse: ele também, que é fiel, que é amado, que é o ministro do Senhor, também irá consolar vocês. Consolar vocês. Reconhecimento, irmãos, da obra, do trabalho daquele homem. O apóstolo Paulo reconhecendo o valor daquele trabalho, reconhecendo o valor daquele ministro. Poderia dizer: não, só eu consolo, só eu falo, só eu que sei, só eu que faço, só eu que sou o cara, só eu que sei fazer todas essas coisas. Não, não é assim. Jesus não deixou assim, mas ele disse: este homem irá consolá-los. Esse homem tem me consolado, ele esteve comigo aqui todo o tempo, e ele irá também consolar vocês. Quantas pessoas nós temos assim? Quantos irmãos têm agido desta forma? Tem um livro das 7 marcas, né, da igreja, né, as 9 marcas da igreja, de aconselhamento, e ele fala muito sobre isso, dos conselheiros natos da igreja, aquelas pessoas que têm o dom de aconselhamento, que muitas vezes melhor do que o pastor, tem o dom de aconselhar, tem a facilidade de aconselhar, tem a habilidade de aconselhar. Isso tem ajudado inúmeras vezes. É um ministério. Quantos ministérios nós temos na igreja de conselheiros? Que lá no cantinho, lá naquele oculto, ele diz assim: olha, ai de nós, se todas as ovelhas dependessem do nosso gabinete. Mas graças a Deus, porque sempre tem os títulos da vida. Sempre tem os títulos da vida. E Paulo reconhece aqui esta importância deste homem. Ele não estava só. E sobretudo que também aquele homem tinha consolado a ele, iria consolar aqueles amados irmãos. Ele conclui a carta, os versículos 23 e 24, resumindo os 4 maiores temas debatidos na carta. Ele usa os 4 nomes aí, né, os temas principais, e ele vai dizer assim que a paz foi uma das coisas que ele defendeu, escreveu muito sobre a paz. A fé. Paulo escreveu a carta de Éfeso, falou muito sobre a fé. Sobre o amor, escreveu muito sobre o amor, e também sobre a graça de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo. E ele encerra dizendo justamente isso, que a paz, a fé, o amor e a graça não vem de Paulo, não vem de Tito, nem vem da igreja. A paz, a fé, o amor e a graça vem do Senhor nosso Deus. E não só sobre a vida de Paulo, não só sobre a vida do líder, não só sobre a vida do apóstolo, mas sobre a vida de quem? De todos. Todos. Ele termina a carta no versículo 24, dizendo que vem sobre a vida de todos. Porque a salvação é para quem? Para todos. Então, todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Então, a oração que vence nas batalhas, essa oração persistente, essa oração vigilante, essa oração de todo tempo, pensando, orando no Espírito. É uma oração também que nós precisamos depender dos outros, compartilhar com os outros. Ore por mim. O culto de oração é isto. O culto de oração é isto, irmãos. Aqueles pedidos, aquilo que se faz, mas aquilo ali tem uma importância muito grande para Deus. Talvez você que recebe um pedido, de novo, a mesma coisa, é a mesma coisa mesmo, é a mesma coisa. Essa mesma coisa que Deus está vendo, está fazendo, está agindo, é a mesma coisa, é o mesmo pedido, é o mesmo, persiste. É o fazer isso, vai fazendo todo dia, vai fazendo, e vai criando essa resistência. E tem que compartilhar. A importância de saber que outros também podem orar e devem orar, e que você não está só. Compartilhe. Se o apóstolo Paulo pedir oração, imagine quem é você. Quem é você para não pedir oração?
Então, não esqueça, Deus está ouvindo, mas Ele quer que o seu coração seja aberto, primeiro na presença dEle. Depois compartilhe com o outro, peça oração e busque a Deus, e com certeza Deus dará a vitória que tanto você precisa e que tanto nós precisamos. A batalha, ela continua, a luta continua, mas nós sabemos que no final de tudo a vitória é nossa. A vitória é nossa. O apóstolo Paulo, ele foi liberto no primeiro momento, depois ficou preso ali na residência, né? Alugou uma casa, continuou ali, e aí ele diz lá na sua última carta, Timóteo diz assim: o evangelho não está algemado, o evangelho não está preso, a palavra de Deus não está presa, ela continua solta, e aquilo que ele queria que ele tivesse intrepidez, que ele tivesse coragem para falar, ele teve até o último momento. Ele disse: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ninguém consegue algemar ou prender a palavra de Deus. Mata o homem, prende o homem, mas a palavra de Deus está solta. E quanto mais persegue o homem, mais a palavra de Deus é anunciada. Então é por isso que ele encerrou a sua carreira escrevendo em Timóteo isso. Ninguém consegue prender a palavra de Deus. E a prova é esta: que quantos anos tem? E a palavra de Deus chegou ao meu coração e ao seu coração. Não tem governo, não tem Satanás, não tem ninguém. Porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus, o que acontece? Permanece para sempre. Isso aí ninguém consegue tirar e nem matar, em forte algum. Não foi leões, fornalha, não foi perseguição teológica, não foi perseguição filosófica, nada conseguiu, jamais conseguirá tirar a palavra de Deus ou desacreditar a palavra do Senhor, nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar buscando ao Senhor e sabendo que vale a pena continuar buscando a Deus em oração, leitura, participação e comunhão da palavra do Senhor. Nós vamos ficar em pé agora, estamos sentados, vamos orar, encerrando o nosso culto. E como eu disse, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para orar, buscar ao Senhor. Então, os irmãos continuem orando por outros irmãos, tendo todo o cuidado, todo o zelo, né, em relação a todo o cuidado em relação ao Covid, ao que tem acontecido. E continuar também nos cultos, ao vir aos cultos e nas classes, com todo aquele cuidado, protocolo e aquilo que é pedido para que possamos assim continuar marchando e sabendo que é do Senhor que vem o livramento sobre todas as coisas. Mas, como homem, como pessoa deste mundo, precisamos realmente ter certos cuidados, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. A irmã Maria Rita, ore a Deus, ela vai estar orando ao Senhor, encerrando o nosso culto. Ore em favor dos enfermos, dos lutados. Nós temos algumas pessoas conhecidas que têm pedido oração e a gente precisa estar orando. Então, que Deus esteja confortando, consolando, abençoando estas vidas e nos preparando para o encontro máximo com o Senhor ali no céu. Um dia nós iremos. E logo, hoje eu disse para uma irmã, falei assim: minha irmã, eu estou feliz, hoje eu estou muito mais perto do céu. Estou mais perto, hoje eu estou mais velho, estou mais pertinho. Parece que tem menos tempo de eu ficar aqui nesse mundo. Tem menos tempo. Estou indo embora. E amanhã vou ter menos tempo ainda. Já vou estar menos tempo. Então é preciso saber que até dia que passa, menos tempo é teu. Vamos viver para a glória de Deus e pronto. Vamos orar, irmã Maria Rita. Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus. Que o Senhor, Pai, possa, sim, ó Deus, estar trabalhando em nossos corações a cada dia. Obrigada, Deus, por essa mensagem, pois sabemos, ó Deus, que a oração é a chave da vitória. Obrigada, Pai, por suprir todas as nossas necessidades, por se fazer presente em cada momento de nossas vidas em meio a essa pandemia, Pai, por estar nos dando saúde. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja ali presente com cada enfermo, Pai, cada irmão dessa igreja que encontram doentes, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo, trazendo a cura, Senhor,
e colocando paz em seus corações, pois sabemos que só o Senhor é que tem todo o poder e pode nos dar, Pai, a cura, a salvação eterna, Deus. Muito obrigada por tudo, obrigada por esta noite, ó Deus, que possamos, ó Pai, levar para os nossos lares tudo aqui que foi falado e possamos aplicar cada dia em nossos corações. Obrigada por tudo, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos e até sexta-feira, se Deus quiser.